Botar para gravar nossa aula. Tá certinho? Tá aparecendo gravando aí para vocês? No cantinho Tá. superior direito? Isso. Então tá, vamos começar. Tela tá cheia? Sim. Foi. Gente, então como eu falei, essa nossa segunda aula vai ser um pouquinho mais breve do que a semana passada. Eu calculei errado o tempo, assim. Achei que a gente não precisava ter estendido, né, além de 1 hora e pouca. Eu acho que é um horário já bem cansativo, né? A gente pegou o último horário das aulas, então, assim, acaba que já está todo mundo cansado, né? Ainda mais depois de ter tido física e literatura, né? Então, assim, eu vou tentar ser bem sucinta e dinâmica, que eu consegui enxugar de teórico para a gente poder partir para o treino, tá? E depois, no finalzinho, eu quero que vocês me mandem um feedback se vocês conseguiram fazer a redação, como que foi, se teve dificuldade, como que foi para mandar também o texto, se vocês conseguiram enviar direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre como você vai planejar o seu texto, né? Aquele momento, assim, que você abre o caderno de provas, olha para o tema e aí pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Tá? É isso que a gente vai tentar aprender juntos aqui hoje, tá bom? Primeira coisa, gente, que eu recomendo fazer. A gente tem lá o tema e a gente tem logo depois os textos motivadores, né? Então, a gente vai calmar nosso coraçãozinho e vai começar a fazer uma leitura desses textos, né? Uma leitura dinâmica, né? Como que seria isso, assim? Você vai ler já com a sua caneta na mão, você vai ir sublinhando, sabe? Anotando do ladinho partes do texto que te fazem, assim, ter insights de algumas ideias, de coisas que te lembrem fatos históricos relevantes, dados estatísticos, sabe? Informações úteis no texto que vocês possam fazer uso, né, daquelas ferramentas. Mas lembrando que nunca devemos copiar nenhum trecho na íntegra dessas informações ou de qualquer parte do texto, nem da prova, tá, gente? Do caderno de humanas ou de linguagens, tá certo? E aí, feito isso, né? O segundo passo, depois que a gente leu todo aquele texto, que a gente foi anotando as coisas que, assim, poxa, eu acho que isso é legal abordar. Eu li uma informação aqui que me lembrou de uma coisa que eu vi durante o ano, ou que eu escutei durante alguma aula. Então, a gente vai fazer a nossa chuva de ideias, né? O que seria isso, essa chuva de ideias? Seriam esses insights que a gente tem, né, no momento da leitura. Por exemplo, se a gente fala em relação à questão da população indígena, né? Estou inventando um tema aqui agora. Quando a gente pensa em questão indígena no Brasil, o que eu penso? Os indígenas, eles têm os plenos direitos deles respeitados? Como que isso está certo? Como que está hoje em dia? Como que está a disputa em relação ao território? A fronteira agrícola, ela tem avançado, invadindo as terras indígenas? Como que funciona toda essa questão da apropriação cultural que tanto vem se debatendo hoje em dia? Então, aí você vai anotando. Disputa de terras, apropriação cultural, tudo isso são chuva de ideias, sabe? Que a gente vai lembrando quando a gente começa a pensar e refletir em cima do nosso texto, tá bom? E isso vai ser útil para quê? Para que a gente monte a nossa tese e, posteriormente, a gente estabeleça aquele raciocínio que vai gerar os nossos argumentos, tá certo? Isso, assim, dependendo da sua criatividade na hora de montar essa chuva de ideias, você já sai dessa etapa com argumentos pré-determinados e, quem sabe, até alguns reforços, sabe? Porque daí a gente já começa a lembrar, se a gente der uma forçada aqui, a gente pode citar os movimentos indigenistas que a gente tem na literatura, a gente pode citar várias coisas relacionadas à questão indígena que se relacionam com a história no Brasil. Então, assim, isso tudo a gente faz uma alusão histórica. Então, tem muita coisa que a gente pode ir entrando, sabe, por várias arestas do conhecimento
que fazem a gente ficar mais tranquilos e assim, ter uma gama de informação bem ampla para a gente poder usar, tá certo? Então, o que seria essa chuva de ideias, né, que eu pontuei aí para vocês? Ela vai se resumir em apontar, né, os seus pensamentos, as suas lembranças de dados, os fatos históricos e tudo que possa ser usado como argumento, tá? E aí, o terceiro ponto. Gente, só uma coisa, tá rápido demais? Tá dando para entender? Quer que dá uma desacelerada? Tá tranquilo. Então, tá bom. O terceiro passo, né, depois que eu já li os textos motivadores, fiz a minha chuva de ideias, fui anotando lá num cantinho tudo que me fez pensar, né, tudo que eu fui lembrando, eu vou elaborar a minha tese, gente. Isso tudo é antes de começar a escrever a redação, tá bem? Isso tudo é o planejamento do texto. A sua tese, ela já tem que estar pré-determinada, né? Você não vai pensar numa tese na hora que você começar a escrever a introdução, né? Não é assim que funciona. Você tem que planejar antes para que seja um texto organizado, tá bom? Então, olha só. A tese. Eu vou repetir isso várias vezes, vocês vão ficar assim, Juliana, não aguento mais saber isso. Mas sim, tese é o ponto de vista de vocês, né? Onde vocês vão imprimir a opinião de vocês sobre aquele assunto, tá certo? Tem que ficar claro para o leitor, para o corretor daquele texto, o que vocês pensam sobre aquilo, qual o posicionamento crítico de vocês, né? E aí, depois disso, né, você vai problematizar o texto, tá certo? Essa problematização é uma das partes mais importantes da redação, porque é dela que você vai trazer os seus argumentos e futuramente, lá na conclusão, as suas propostas vão vir dali, do seu processo de problematização, tá? Então, assim, lá daquela chuva de ideias, a gente consegue tirar muita coisa, tá? A partir daquilo, a gente vai ver os argumentos fortes que são capazes de gerar uma tese, né? O que me fizeram pensar em tudo aquilo, sabe? Em todos aqueles pontos, né? A partir daquilo, eu tirei o meu ponto de vista, a minha opinião, né? Frente àquele assunto. Todas as problemáticas que permeiam aquela temática. E eu já vou selecionar os argumentos que vão ser capazes de me gerar reforços, que vão ser capazes de futuramente gerar a minha proposta de intervenção, tá? Então, assim, esses argumentos, eles vão ser feitos a partir da elaboração da tese, eles têm que estar, assim, convergindo com a tese, sabe? Se você apontou, mostrou a sua opinião ali, essa parte da problemática, ela tem que ir de encontro à tese, tem que fazer sentido, tá? E aí, tudo isso você vai selecionar a partir da chuva de ideias, que, assim, é uma carta na manga que a gente tem, tá? É um processo que, assim, te ajuda a pensar, é um momento que a gente separa só para pensar e deixa para escrever depois, né? Isso tudo já ajuda até a gente a diminuir a ansiedade, e quando a gente realmente for para o texto, a gente vai se sentir mais seguro, porque a gente já vai olhando ali para a colinha, sabe, da chuva de ideias. Isso ajuda muito na organização do texto, a você ficar mais calmo e conseguir colocar as suas ideias de forma mais clara, tá? E aí, agora eu fiz uma propostazinha para a gente fazer esse exercício, né? De tentar fazer só chuva de ideias e elaborar uma tese. E aí, então, no final, eu vou dar vários temas para vocês. Eu separei acho que uns 3 ou 4, e a gente vai fazer só esse exercício, de chuva de ideias e elaborar a tese. Tá certo? Então, vamos lá. Olha esse tema aí. Os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde no Brasil em tempos de pandemia. Então, é um tema aí, né, que nunca caiu, saúde pública, se eu não me engano, né? Eu acho que nunca caiu. E em tempos de pandemia tem muita coisa para ser falado em relação à saúde, né? Quando vocês pensam no jeito que o SUS está hoje, né? Como que ele estava antes da pandemia e quais os problemas que a gente notou, né? As deficiências do SUS, elas ficaram ainda mais escancaradas, né? Frente a essa pandemia. O que vocês começam a pensar, né? Alguém quer falar alguma coisa?
que vocês acham que a gente enfrenta de dificuldade quando a gente fala de SUS no Brasil? O acesso é igual para todo mundo, gente? Todo mundo consegue ter um acesso igualitário da saúde? Sim, uma acessibilidade difícil, Laís. Exatamente. Porque, assim, a gente vê que é tudo muito desigual, exatamente o que a Latifani está falando ali. Falta infraestrutura, né? Muitas vezes, assim, a gente até vê que as coisas, por exemplo, no Rio e São Paulo, podem até funcionar meio que muito mal, mas funciona. Mas e lá, né? Nos outros estados, nas regiões que tem falta de incentivo para os profissionais, muitas vezes falta de incentivo de infraestrutura, que podem estar muito piores, sabe? Com um cenário muito mais agravado do que o que a gente encontra aqui, né? E olha que as coisas em lugar nenhum estão boas, né? Sim, dá para citar a Constituição. Quando a gente fala de lei SUS, que lei que, assim, famosa que a gente lembra? Lei 8.080, né? Que é a lei de criação do SUS. Quem quiser anotar aí, já vai anotando. A gente lembra de... vou começar a mostrar aqui para vocês. Da chuva de ideias, o que a gente faria, né? A gente vai fazer essa tese, argumento 1, argumento 2. Então, vamos lá. Dificuldade do acesso, que vocês já falaram aí, é uma coisa assim nítida, que todo mundo lembra assim de cara, né? A falta de leitos na UTI. Gente, principalmente assim, falta de leitos de forma global, né? Tanto nas enfermarias, a dificuldade no atendimento, desde o atendimento básico, né, até o atendimento secundário e terciário, né? Não sei assim, só um aspas aqui que eu vou abrir, né? Quando a gente estuda saúde pública, ela perpassa por vários níveis, né? Como que seria o ideal de funcionar? O ideal seria a gente ter uma saúde primária de qualidade, né? O que seria a saúde primária de qualidade? Seria um ambulatório, né? São os postinhos de saúde, né? Hoje em dia a gente não fala mais postinho de saúde, tá, gente? Cuidado com isso, com os termos. A gente fala unidade básica de saúde, né? São as UBSs. Então, o objetivo seria que os médicos de família e comunidade fizessem uma atuação nessas UBSs. E como que seria a implantação desse processo? Com agentes comunitários de saúde, né, rastreando as famílias, né, cadastrando as famílias nessa UBS do bairro, né, cada bairro ter a sua UBS, o ideal seria não ultrapassar um determinado limite de famílias por unidade de saúde, né, para que o acesso possa ser, para que possa se ter um acompanhamento, né, pleno, né, e tudo começa lá com a agente municipal de saúde, né, que vai na sua casa, que pesa você, que mantém o seu cadastro do Bolsa Família atualizado, e ela vai mandando essas informações lá para a unidade. E aí, quando você precisa de um atendimento, a pessoa que deveria fazer esse primeiro contato, essa ponte, seria a agente de saúde, tá? Então, assim, ela faz essa comunicação entre unidade e paciente, tá certo? E aí, por exemplo, você foi lá para investigar uma dor que você vem sentindo na barriga e que não passa, e aí você foi procurar o postinho, né, do seu bairro. E aí o médico falou assim, olha, vou solicitar uns exames aqui para a gente poder investigar melhor, mas eu acho que isso talvez não seja para mim. E aí ele solicita os exames. E aí já descobre que você vai precisar de um atendimento especializado. Que o que você tem vai além do serviço que ele pode te oferecer. E aí já faz o encaminhamento para uma especialidade. Né? Se for um caso cirúrgico, vai fazer o encaminhamento para um ambulatório de cirurgia. Se for um caso de cardio, vai fazer o encaminhamento para o ambulatório, para o cardiologista. E assim vai. E aí, por exemplo, você chegou no cardiologista, né? Você foi encaminhado. Isso já é atendimento o quê? Secundário, tá? E aí o cardiologista viu que você vai precisar, por exemplo, de colocar um marca-passo. E aí já é o quê? Terciário, cirurgia, hospital. Então, funciona assim, né?
Se tudo funcionasse dessa forma, seria lindo. A gente não teria filas. Porque, por exemplo, se a agente de saúde não tivesse feito contato lá atrás, esse paciente ia descobrir que ele precisava de um marca-passo? Não, ele ia infartar e aí ia parar na emergência com aquela dor do infarto, né? E se desse tudo certo, ia conseguir ser revertido ali, ia tomar uma medicação para não formar o trombo lá, enfim, e ia para casa, ou então, assim, sabe lá o que poderia acontecer, né? Então, tudo isso minimiza o impacto lá na frente, lá no hospital, nas emergências lotadas, né? Tudo isso, sim, a Iris falou isso, superlotação. Então, quando a gente fala de dificuldade de acesso, tudo isso que está por trás, quando a gente fala de emergências superlotadas, é de tudo isso que a gente está falando. São problemas muito profundos, né? O problema não está lá na emergência que está lotada, o problema está lá atrás, no postinho de saúde, na falha da ação dos agentes, entende? Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina, sabe? E aí, gente, entra aí uma outra coisa, né? A falta dos profissionais, né? O Conselho Federal de Medicina, em 2020, junto com a USP, lançou um compilado, né? Falando da quantidade de médicos por habitante que a gente tem no Brasil, né? E a conta que eles chegaram foi que a gente tem um médico para cada 470 pessoas. Gente, isso é muito pouco, né? A gente tem uma carência enorme dos profissionais de saúde, sabe? E isso, assim, sem falar que a maioria está concentrada na região sudeste, né? Sudeste e sul. Quando a gente fala de norte, nordeste, isso, assim, fica muito pior esse cenário, sabe? Falta médico de verdade nessas outras localidades. Você tem ideia qual que seria o número ideal de médicos para pessoas? Só uma dúvida trivial. Eu deveria ter, mas não tenho. Eu posso pesquisar e mando para vocês, tá bom? Eu até tinha anotado, mas eu não lembro agora, gente. Tá? Depois a gente vê aí. Alguém falou aí no chat? Às vezes as pessoas precisam ficar mais de um ano no encaminhamento. Sim, quem falou isso do encaminhamento foi o André. André, eu não sei como é no seu município e como que é no município de vocês, mas, por exemplo, em Patidoféres, que é a minha cidade, se você quiser precisar de um atendimento com oftalmo, se você conseguir marcar, leva 5 meses. 5 meses até você conseguir marcar. Imagina um paciente que tem glaucoma, né, que é o aumento da pressão intraocular. Ou um paciente que está perdendo, uma pessoa idosa que está perdendo a visão por conta de catarata. Você imagina ela ficar 5 anos esperando o atendimento, né? Então, assim, será que a gente tem esse tempo todo para deixar a pessoa esperando? O que está acontecendo? Por que essa fila não anda, né? É muito complicado, muito bom argumento. A demora dos encaminhamentos, né? A Samira vai precisar ir? Beijo, Sami. Boa noite aí. Depois você assiste a aula gravada lá, a gente vai colocar no YouTube, tá bom? E aí, tem também a distribuição desigual dos profissionais, que a gente comentou lá atrás, né? Eu não lembro quem tinha falado aí, mas isso é fato, gente. Assim, a distribuição é muito desigual. E aí a gente entra numa outra aresta, né? A falta dos equipamentos básicos de suporte avançado, principalmente quando a gente fala no contexto da pandemia, né? A falta de... Gente, faltou oxigênio, né? Pessoas morrendo porque simplesmente não conseguiam respirar, tá certo? E oxigênio é uma coisa que nos hospitais é o primordial, sabe? Não estou falando nem para intubação ou nem daquele suporte mais avançado de traqueostomia. Estou falando daquele simples de máscara mesmo, né? O paciente com
afetado por Covid, pneumonia, a troca, a perfusão gasosa dele é muito diminuída. Então, a saturação, né, que é a concentração do oxigênio no sangue, cai demais. Então, o que você precisa ofertar para essa pessoa, já que a saturação dela está diminuindo, já que a troca gasosa dela está ineficiente? Você precisa aumentar a concentração de oxigênio. Então, tipo, a concentração que a gente tem no ar fica pouco. Então, você bota a máscara de oxigênio, você dá um conforto para aquele paciente. E faltou isso, gente. Uma coisa básica, tá? E aí também faltando insumos da parte do suporte avançado de vida, né? Todo o material. Então, assim, um cenário muito triste de se observar os profissionais que atuaram durante a fase mais crítica da pandemia, em que não tinha... hoje em dia a gente já está aí 1 ano e meio já de pandemia, mais de quase 2, né? Então já se sabe muita coisa, o que funciona, o que não funciona, principalmente em relação a medicamentos, né, gente? Não sei se quem vai querer entrar nessa aresta aí também, né? Polêmica, né? Do uso dos medicamentos indevidos, mas eu acho uma coisa muito importante, até porque a gente já tem respaldo científico para falar sobre isso. Então, assim, quem quiser falar, tem meu apoio. Então, assim, gente, toda uma situação. E aí a gente entra para um outro ponto, né? Que vai estar muito ligado a toda essa parte, que foi o negacionismo científico, né, gente? Quanto a gente tem o mundo todo buscando, trabalhando junto, né? A Organização Mundial da Saúde, todo mundo em busca de respostas, de coisas que realmente nos ajudariam a ter qualquer melhora do cenário. A gente via pessoas na contramão da ciência, sabe? Negando a importância do isolamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool, sabe? Pessoas fazendo festas, aglomerando. Então, assim, tudo isso agravou de uma forma enorme, sabe? Todo o problema que a gente já tinha, que não era pequeno. Então, assim, tudo ficou pior por conta desse negacionismo, tá certo? Gente, alguém quer ir falando alguma coisa? Já tô meio sem ar aqui. Gente, eu vi só a gente se despedindo aqui, tá todo mundo aí? Não, ainda temos 9 sobreviventes aí. E aí a gente viu também o descumprimento das normas de segurança, né? Que foi o que a gente estava comentando. Pessoas não respeitando o distanciamento. Então, assim, não é uma coisa assim que a gente viu muito, né? Assim, agora eu tô falando da minha realidade aqui. Quando você decide ir para uma festa e aglomerar com seus amigos, não é só a sua vida e dos seus amigos que você está colocando em risco. Por exemplo, você sai e aglomera na sexta-noite, só que no sábado de manhã, você vai na padaria, você passa na farmácia, sabe? E a atendente que está ali tem uma família, sabe? Então, olha só a rede de pessoas que a gente potencialmente contamina, sabe? Você foi na padaria, você foi um risco para aquela pessoa que estava ali te atendendo, né? Trabalhando. Então, assim, essa pessoa chega em casa, às vezes tem um idoso em casa, ou ela mesma tem alguma comorbidade. Então, assim, toda essa parte é uma coisa, assim, muito revoltante, né? Para a gente que acompanhou de perto. Então, ai, gente, eu fico até nervosa falando. E aí, só para uma ideia, para ajudar vocês na hora de até montar uma solução, né? É lembrar dessa divisão aí. O que compete a cada esfera do poder, né? Uma coisa que a gente conversou na semana passada. O governo precisa tomar as medidas cabíveis, né? Não usem mais essa expressão, tá certo? O governo é muito amplo, é muito vago, muito solto. Vamos especificar, vamos mostrar que a gente conhece, né? Qual parte do governo, qual esfera do governo você acha que seria mais eficaz implementar a medida que você pensou? Seria a União, né, a Federação,
né? Se é a nível federal, alguma lei, ou você pensa mais a nível do seu estado, de determinados estados que precisam de uma maior atenção, né? Quando a gente fala de SUS, de saúde pública, não sei se vocês já ouviram uma expressão, né, que é tratar diferente os diferentes, né? É o princípio da... Como que chama, gente? Desigualdade. Gente, fugiu da minha cabeça o termo. Eu vou lembrar para vocês, eu falo. Por exemplo, assim, você dá mais para quem precisa de mais, entende? Então, assim, se você quer propor algo relacionado a isso, você precisa saber qual esfera do governo você quer trabalhar, qual seria mais eficaz, né? Quando a gente está falando de atenção básica, poxa, faz muito mais sentido a gente falar das secretarias municipais de saúde, né? Quando a gente está falando de algo menor, né? Vamos fechar, né, fechar o cerco, sabe? Então, assim, faz mais sentido você falar do que compete a cada esfera, né? Então, assim, aí a gente lembra dos fatos históricos, né? Foi o que a gente comentou lá. Alguém falou, cabe até falar da Constituição. Cabe muito, né? Excelente sacada para quem lembrou. Que a gente tem aí de fato histórico, né? Deixa eu minimizar o chat aqui que está na minha frente. Eu não sei se vocês têm conhecimento desse dado, mas em 1986 a gente teve a Conferência Nacional de Saúde, né? Que foi oriunda de um movimento sanitarista que surgiu naquela época e foi o que deu origem à criação do SUS, né? Essa conferência foi resultado da mobilização de cientistas, de políticos na época, e foi assim, o pontapé inicial para a criação do SUS em 1980. Então, em 1980, a gente teve a instauração da Lei 8.080, que estabelece, então, a criação de um sistema de saúde público, tá? Que seria gratuito e até então escrito lá, né, priorizando o atendimento de todos de forma igual, né? E aí, depois de toda essa chuva de ideias, de tudo isso que a gente pensou, né? Eu queria que vocês fizessem isso também, sabe? Que vocês fizessem esse exercício com cada tema que vocês se deparassem, tá? E a partir disso, a gente monta a tese, né? Então, assim, que tese que a gente poderia montar a partir dessa chuva de ideias? Então, assim, como que eu faria? Eu olharia para a minha chuva de ideias e eu ia tentar perceber qual argumento é mais forte, né? O que eu me sinto mais segura para falar. Então, por exemplo, eu me sinto mais segura falando sobre o negacionismo científico ou sobre a dificuldade do acesso. Eu acho que eu tenho mais informação sobre isso. Eu prefiro falar sobre o descumprimento das normas de segurança. Então, eu vou montar minha tese sobre isso, né? Vai ser o meu ponto de vista, né? E a partir disso, eu vou selecionar os pontos para minha argumentação. Então, só disso, isso aqui é um leque de opções, né? E aí você vai distribuindo as coisas. Olha, eu acho que isso fica melhor no argumento, isso aqui já vai servir como reforço. Por exemplo, assim, o fato histórico, que a gente falou assim, isso vai ser um argumento? Não, mas isso pode ser uma alusão histórica, por exemplo, para a gente iniciar a introdução, tá bem? Então, assim, você que vai determinando, né, o que encaixa melhor em cada lugar, tá bom? Então, assim, uma tese, né, que eu tinha montado aí para vocês terem de exemplo. Coloquei assim, nesse sentido, as deletérias teorias negacionistas se tornaram mais um entrave no combate à pandemia no Brasil. Essa é a minha posição, essa é a minha opinião dentro do tema. Espera aí que alguém mandou mensagem aqui. Ju do céu, vocabulário. Gente, depois, eu queria que vocês fizessem aqueles... Eu já até falei para vocês, né?
de fazer aquele exercício, de pegar as redações nota 1000, assim, e, poxa, vê alguma palavra que você não conhece, vai lendo. Ah, deletério. Poxa, não sei o que significa deletério. Eu vou pesquisar. Deletério significa algo ruim, algo nocivo, algo vil, que faz mal, né? Algo... Então, assim, eu vou lá e anoto. Deletério significa ruim, nocivo e tal. Então, por exemplo, assim, eu vou falar ruim, eu vou falar, nossa, nesse sentido, as teorias negacionistas, elas foram muito ruins. Tem como ficar mais bonito, né? Então, eu coloco deletério, eu coloco nocivo. Tudo isso é vocabulário, mostra que você tem uma gama, e é isso, não sei quem lembra da aulinha semana passada, isso já pontua na competência 1, né? Uso vocabulário. E aí, entrave, né? Só porque a gente entrou aí na esfera das palavras, entrave. Quem quer me explicar o que significa um entrave? Um impedimento, exatamente. Então, poderia usar qualquer outra palavra, mas aí, poxa, vamos dar uma caprichada aqui, né? Por exemplo, recrudescimento. O que é recrudescimento? É o aumento, né? O aumento, por exemplo, o aumento das temperaturas provocam maiores índices das taxas de aquecimento das temperaturas no Brasil. Você pode falar recrudescimento. Então, assim, existem formas de a gente melhorar o nosso vocabulário. E não é do dia para a noite que a gente aprende isso. É treinando. Então, por exemplo, você está lendo um jornal, anota uma palavra diferente que você viu, ou você baixou lá o guia, abriu o guia que eu mandei para você, e você foi ler uma redação nota 1000 e você não entendeu alguma palavra que estava lá, você achou difícil, ou você achou bonita e quer usar, anota a palavra e anota o significado e passa a usar, tá? A Samira falou aí, logo para que se possa ter ciência desse quadro, alguns fatores são passíveis de análise, como a dificuldade do acesso aos pontos de saúde e a banalização do assunto pelo poder público. Gente, arrasou, Samira. Vai ganhar estrelinha aí no meu... Já, ó. Então, ó, vamos usar o exemplo aqui da Samira. O que a Samira fez? Ela mostrou pra gente o posicionamento dela. Então, aqui ela já deu até uma engatilhada na problematização. Vocês conseguem perceber? Sempre a problematização, ela vai preceder um conectivo. Nesse caso, qual o conectivo que a Samira usou aqui? O logo, né? Então, assim, ela veio com uma informação, ela usou um conectivo e logo em seguida ela mostrou para a gente a problematização do assunto. E aí a gente já consegue ter até, olha só, uma ideia de quais argumentos ela vai usar. O que ela falaria ali? A dificuldade do acesso seria o argumento 1 dela, e o segundo argumento seria o quê? A banalização do assunto pelo poder público. Então, assim, quando ela faz isso, ela já mostra para o corretor, né, para o leitor daquela redação, uma organização, né? Então, assim, o que vocês acharam? O que vocês acham desse exemplo? O que vocês acham da gente começar a fazer esse treino? Né? Olha um tema, faz a chuva de ideias e tenta montar uma tese. Né? Vocês acharam complicado fazer isso? Vocês acham que vocês vão ter dificuldade? Assim, a gente foi demorando aqui porque a gente está conversando, a gente está discutindo sobre cada ponto. Então, assim, só que na hora da redação, isso sai muito rápido, vocês vão ver, sabe? Isso é rascunho, gente. Então, assim, eu vou colocar outros temas aqui e eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tá? Deixa eu minimizar as mensagens aqui. Olha só, uma lista de temas para a gente exercitar. Tem 4 temas aí.
O primeiro tema, os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro em tempos de pandemia. Gente, olha que tema importante, né? Como que está a educação no Brasil hoje? Né? Qual foi o maior desafio enfrentado, principalmente pelas escolas que não tinham qualquer aparato, principalmente em relação ao digital? Né? A inclusão desse digital de forma abrupta, né, mostrou grandes dificuldades, né, principalmente do acesso. Quando decidiu-se começar a fazer uso das aulas de forma remota, as escolas tiveram uma dificuldade enorme. Não só as escolas, mas aí, por exemplo, quando as escolas conseguiam acesso dos professores, mas e o aluno? Será que esse aluno ele tem acesso a um computador com internet? Como que a gente faz isso na casa de cada criança? Será que existe pelo menos um celular disponível para aquela criança no horário da aula? Será que ela tem um ambiente adequado para estudar? E as dúvidas que surgirem no pós-aula? Quem que vai auxiliar aquela criança? Muitas vezes os pais estão trabalhando, muitas vezes essa criança, quando tem irmãos, precisa ficar em casa, precisa assumir responsabilidade de cuidar dos irmãozinhos mais novos. Então, olha só quanta dificuldade, né? Quanta desigualdade que a gente percebe quando a gente para pensar só um pouquinho, né? Então, assim, as desigualdades, elas ficaram escancaradas para a gente por conta da pandemia, né? Que já não eram veladas, mas frente a todo esse cenário que a gente passou e ainda está passando, tudo isso se agravou e se mostrou muito mais nítido, né? E aí o segundo ponto, os desafios da pobreza no Brasil e os agravos gerados pela crise econômica. Gente, olha quanta gente que ficou desempregada. Deixa eu só tomar conta da hora aqui. Eu falo que eu não vou demorar, tá vendo? Ó, 10 para as 10 praticamente, eu não tenho jeito. Eu falo muito. Desculpa, gente. Gente, olha quantas pessoas perderam o emprego, né? Se vocês pararem para ver, o Brasil voltou para o mapa da fome, gente. Olha isso. Então, tem muita coisa interessante para ser abordada em relação a esse tema. E são temas, assim, que eu acredito que são totalmente passíveis de caírem, tá certo? Quem falou lá semana passada, você acha que pode cair pandemia? Lembra que alguém perguntou isso? Não pandemia em si, mas as dificuldades enfrentadas em relação à saúde, ou à educação, ou à economia, tá? Não acho impossível, não, tá bom? E aí a gente tem outros temas aí. Os novos modelos de família no Brasil e os entraves para combater o preconceito, né? Isso são temas muito debatidos, né? A gente vê hoje, né, que a gente vive em tempos de uma intolerância absurda, né? A gente acha que, poxa, estamos em 2021, mas, gente, em 2021 a gente ainda tem que falar de homofobia, a gente tem que falar dos preconceitos, falar de racismo, porque ainda tem gente que precisa aprender, ainda tem gente que não entendeu, e isso tudo é principalmente por conta dessas coisas que estão muito enraizadas, sabe? A gente veio de um passado escravocrata, né? Até então recente, gente. A escravidão no Brasil acabou, mas é recente. Então, a gente sofre muito com as consequências desse passado horrível que a gente viveu, sabe? Então, assim, tem muita coisa para ser falada em relação ao preconceito, em relação ao racismo, em relação à homofobia, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês aí de sugestão? Esse tema, só para a gente organizar, eu vou voltar aqui. O tema que a gente falou de saúde, esse aqui, quem quiser tirar print, pode tirar. Mas eu vou mandar os slides lá para vocês no grupo.
esse tema aí, os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde no Brasil em tempos de pandemia. Essa vai ser a nossa redação da semana, tá bom? Quem quiser usar essa chuva de ideias aí, pode ficar super à vontade. Quem quiser usar outros argumentos, outras ideias, complementar essa. Eu quero fazer uma diferente, eu quero me testar. Pode fazer outra diferente, tá? Então, essa vai ser a nossa redação da semana. Então, texto motivador, eu vou dar uma dicasinha para vocês aqui, esse link que está aqui, olha. Sugestões de temas e textos motivadores. Eu tirei essa ideia desses textos aí, desses temas, desse site aí, tá? É porque, assim, para vocês não dá para clicar no link, porque vocês estão só visualizando. Mas eu vou mandar os slides e vocês vão conseguir entrar no link. Nesse site aqui, tem vários temas, tá? E abaixo do tema tem uns textinhos. Mas vocês estão super livres para pesquisarem também, pode olhar na internet, sabe? Pesquisar, sei lá, você viu em relação aqui, ó, os desafios enfrentados pelo sistema educacional. Pesquisa fatos históricos, né? Leis, filósofos que têm esse tema da educação, assim, que levantam essa bandeira da educação, pessoas que foram influentes, pessoas, argumentos de autoridade, sabe? Então, fiquem à vontade, tá? A gente não vai mais se limitar muito a isso, tá certo? Então, assim, esse tema aqui que eu mostrei para vocês, da saúde, vai ser o tema da semana para vocês fazerem uma redação completa, enviarem lá para o Matheus, tá? E aí, esses outros 4 temas aí, vai ser só para fazer o exercício da chuva de ideias e de montar a tese, tá? Esse exercício não precisa entregar, tá bem? É um exercício para vocês, que aí já fica para futuro tema e tal. E se cair também, vocês já pensaram sobre isso, tá bem? E aí, futuramente, a gente pode voltar nesses temas e fazer redação também, porque eles são temas muito bons. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, foi bem tranquilo. O que vocês acharam da aula nesse modelo, assim, de trazer esses exercícios, assim, para a gente poder discutir e ir pensando junto? Vocês acharam melhor? Ou vocês preferem que volte o modelinho de antes? Eu acho bem melhor, né? Então tá, vou tentar manter assim, tá bem? E me respondam uma coisa, gente. Quem fez a redaçãozinha da semana passada? Vocês conseguiram mandar para o Matheus? Tiveram alguma dificuldade de mandar nesse processo aí? Como que foi? Vocês tiraram foto? Vocês escanearam? Deu tudo certo? Mandou normal? Sim. Quem teve alguma dificuldade, fala comigo que a gente vai tentar ver um jeitinho de ajudar vocês, tá bom? E alguém já recebeu a redação? Não. Mas também, né, coitado, o Matheus é sozinho para corrigir a redação de todo mundo. Quando tiver um volume maior de redação, ou se ele não estiver dando conta, ou se ele estiver muito ocupado com prova também, o Patrick, o que vocês conheceram no primeiro dia do curso, e eu, a gente vai ajudar o Matheus para tentar dar uma agilizada nas correções de vocês, tá bem? E aí, aquele horáriozinho que ele conversou com vocês na semana passada, a partir dessa semana, vai ser para tirar dúvida, sabe? Vai funcionar como monitoria. Então, assim, não é obrigatória a presença de vocês, tá? Quem ficou com dúvida no texto pode ir falar com ele e abrir o link da aula lá na hora da monitoria para ter esse momento de tirar dúvida, tá bem? Gente, é isso então, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Debater o quê, Sammy? Liga o áudio, pode falar. Não, é que eu falei que me dá bloqueio para fazer redação, que eu acho meio difícil. Sim, mas o que você achou de fazer esse esqueminha da chuva de ideias? Você já conhecia? Não, nunca tinha feito. Eu vou praticar, começar a fazer ele e tal, porque o difícil mesmo É ter é ideia, né? estruturar,
ter a ideia. Porque depois que a gente pensa em alguma coisa, ela até vai, né? Faz esse exercício, André. Usa aquela redação que a gente fez, que a gente montou junto à chuva de ideias. E aí, para você perceber, né, se a sua dificuldade estava em selecionar os argumentos ou se a sua dificuldade está realmente em escrever a redação, né, em montar, né? E aí a gente vai conversando sobre isso, porque aí você tem um exemplo, né, da redação da saúde, já com a chuva de ideias prontas, com várias ideias e sugestões ali de argumentos legais, e a gente tem esses outros temas aí, tá? Se você quiser fazer, ter uma redação de um desses temas, e você fazer a chuva de ideias sozinho, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu acho que foi Você bem pode voltar proveitoso. naquele slide lá das ideias para eu tentar? Volto, tirar um sim. printzinho? Quem quiser tirar print. Eita. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou mandar os slides também lá no grupo, tá? Ó, quem quiser tirar print, é seu momento. Que aí já facilita, se não quiser pegar teu trabalho de ir lá no grupo depois, tá bom? Gente, eu acho que então é isso. Vamos encerrar aqui, vou parar de gravar, tá bem? Parei de compartilhar. Conseguiu tirar o print? Consegui. Foi? Então tá, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. É muito bom conhecer vocês, ouvir a vozinha de vocês, tá? Espero que vocês falem mais comigo. Fico carente aqui falando sozinha. É isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Imagina, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Qualquer coisa, só mandar mensagem lá no grupo, tá bem? Beijo, pessoal.